Olá a todas as pessoas que estão conosco nessa atividade. Meu nome é Gabriela, eu sou graduanda em Antropologia pela Universidade Federal de Pelotas e desejo a todas, todos e todes boas-vindas à mesa 4 da sexta edição do evento Cidades em Transe, promovido pelo projeto de pesquisa Margens, Grupos em Processo de Exclusão e Suas Formas de Habitar Pelotas, vinculado ao Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos, o GEUR. O evento Cidades em Transe, ele existe como um espaço para discussões e trocas de experiências na construção de saberes entre o público acadêmico e não acadêmico. Nessa edição, intitulado Ancestralidades, Envelhecimentos e Espaços Urbanos, pretendemos promover debates acerca das ancestralidades fundamentados em processos de construção identitária, bem como dos envelhecimentos e suas relacionalidades, que envolvem direitos e deveres, relações de afeto, religiosidades, novas sensibilidades, questões de saúde, mobilidade e moradia. Ainda pretendemos oportunizar reflexões sobre as diferentes perspectivas e construções simbólicas que os processos de envelhecimento podem assumir em diferentes linguagens para os mais diversos grupos, como movimentos sociais, grupos religiosos, indígenas e quilombolas, pessoas LGBTQIA+, periferias, mulheres, nos mais variados contextos urbanos. Bom, a presença para quem se inscreveu como ouvinte nesse evento será confirmado pelo preenchimento da ficha de presença que está disponível no site do evento. Essa mesa se chama a categoria Mulher e o Verbo Envelhecer, que tem como proposta debater sobre envelhecimento de mulheres, considerando que é vivenciado de diferentes formas. Como afirma a antropóloga Gita Debert, a velhice não é um momento definido cronologicamente. Ele é um processo gradual em que o contexto histórico, social e cultural e a trajetória de vida de cada pessoa deve ser considerada. A dinâmica do nosso diálogo aqui hoje vai ser assim: a gente vai fazer uma primeira rodada para conversar sobre as possíveis formas de se olhar para o envelhecimento, e depois a gente vai seguir para uma outra rodada para conversar de temas mais específicos sobre o envelhecimento e a questão de gênero, onde cada uma das convidadas, que eu já vou apresentar agora, vai falar também das suas pesquisas que elas estão desenvolvendo atualmente, né? Bom, então, para isso, eu tenho aqui duas pesquisadoras muito especiais para compor a mesa e a gente estabelecer esse diálogo. A primeira aqui é a Luana Costa Bedigaray, que é advogada, mestre e doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, com experiência na área da Sociologia Jurídica, Sociologia do Trabalho e Sociologia do Envelhecimento. Ela atua principalmente nos segmentos de trabalho e mulheres, direito e velhices, gênero e velhices, trabalho e velhice, envelhecimento ativo e terceira idade. Para compor essa mesa, também recebo aqui a Renata Vieira Rodrigues Severo, que possui graduação em Ciências Sociais, é mestre e doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela atualmente é assistente em administração da UFPEL e desenvolve estudos voltados para a área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Trabalho e Gênero. Então, desde já eu agradeço o aceite de vocês para comporem essa mesa, pela participação no nosso evento. E para dar início, então, já à nossa dinâmica da mesa, eu vou passar a palavra primeiro para a Luana, se vocês estiverem de acordo, e depois a Renata dá prosseguimento da nossa primeira rodada. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. Agradecer o convite, né, do projeto pesquisa, né, do projeto de pesquisa Margens para compor esta mesa aqui, que é a categoria Mulher e o Verbo Envelhecer. Agradecer a ti, Gabriela, pelo convite, pela mediação agora, pela presença da colega da Renata, que vai partilhar um pouco da fala comigo, e a todos que estão assistindo, né. Eu espero que essa mesa ela seja um lugar de conhecimento, de trocas, que seja muito produtivo, a partir das pesquisas que nós estamos realizando, né, que são temas tão necessários e tão importantes, né, falar sobre mulheres trabalhadoras e os seus processos de envelhecimento atualmente. Bom,
Para começar, eu vou falar um pouquinho, assim, da minha trajetória de pesquisa com as questões sobre o envelhecimento. Desde a graduação, né, que eu sou da área do direito, né, eu passei a me interessar sobre os estudos de envelhecimento, e aí eu fiz uma pesquisa, realizei uma pesquisa, já faz um tempo, há uns 10 anos mais ou menos, pela perspectiva do direito, né, sobre as denúncias de maus tratos a idosos, né, por familiares, enfim, e aí o meu campo investigativo foram 2 instituições, né, uma aqui na cidade de Pelotas, na comarca de Pelotas, e outra em Porto Alegre. As instituições de proteção aos idosos, que eu passei a ter acesso, e examinar os boletins de ocorrência, fazer as entrevistas com os trabalhadores dessas instituições, foi o CREAS, aqui em Pelotas, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E em Porto Alegre, tinham 2 delegacias dos idosos, aí eu centralizei apenas em uma, e fiz essa pesquisa, né. Na época, eu acho que existia 4, mais ou menos, a delegacia dos idosos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eram 2 em Porto Alegre, uma em Santa Maria, se não me engano, uma em Lajeado, e em contrapartida, o nosso estado, naquela época, era o estado que tinha mais população de idosos, né. E essa pesquisa, ela me motivou muito a estudar o processo de envelhecimento, as questões da velhice, né, pela perspectiva do direito. Então, quando eu ingressei no mestrado em Sociologia aqui na Universidade Federal de Pelotas, eu passei a me direcionar às pesquisas de envelhecimento, mas me direcionando ao envelhecimento feminino, né, pensando nessa questão, desse fenômeno que é irreversível, que quando a gente já nasce, já está envelhecendo, né, as nossas trajetórias, a gente vai construindo e com ela o processo de envelhecimento vem se atravessando, e cada vez mais se intensificando, né, na etapa da velhice. E com isso eu fui me motivando a procurar um campo, né, para estudar, para ter acesso a mulheres mais velhas, né, entender como esse processo de envelhecimento aconteceu com elas, né, ouvir um pouco disso. Então, meu campo investigativo, ele foi uma instituição aqui em Pelotas, né, que é para aposentados, e que ela ofertava, assim, serviços especializados, como médica, assistência dentista, advogados, enfim, uma série de serviços para a comunidade da terceira idade, né? E também disponibilizava, assim, muitas atividades culturais e sociais, né? E 2 delas, que eu fiz a minha observação participante, que são os encontros de artesanato e os encontros de pintura em tela, eu tive esse acesso, fiz uma observação participante por um tempo, né? Com um grupo de mulheres, de idosas, mais ou menos, acho que eram umas 20 mulheres, mais ou menos, e esse campo, ele foi me mostrando uma diversidade de mulheres, né, e aí eu comecei a me interessar pela categoria mulher, né. Mulheres mais velhas, né, mulheres lá a partir de 70, 80 anos, né, mulheres que carregam as marcas do envelhecimento no corpo, né, as marcas do tempo. Mulheres com idade entre igual ou um pouquinho a mais de 60 anos, que não se consideravam idosas, que, se viam de outras maneiras. E também mulheres com idade de 45, 55, 60 anos, né, que estavam ali, participando, frequentando dessas atividades, né, e tinham uma identidade etária, se identificavam com as atividades e estavam ali. Então essa diversidade de mulheres e de processos de envelhecimento, foi me ajudando, foi evidenciando, né, essa vontade de aprofundar esses estudos. Isso foi me chamando muita atenção, né, essa diversidade de mulheres, né, essas diversidade de trajetórias sociais e também laborais, né. Embora, eu não tenha, aprofundado nessa pesquisa, a categoria do trabalho, surgiu muitas questões, muitas narrativas, né, a partir das entrevistas, a partir da observação participante, eu vi essa categoria, ela era muito forte nas trajetórias sociais dessas mulheres, né. E eu fui aprofundando a minha pesquisa, eu pesquisei sobre as práticas, sociais dessas idosas, a questão do envelhecimento ativo, na terceira idade, se desconstruía ou não a questão daquela categoria da velhice muito tradicional, se dava mais autonomia
e dependência para elas, financeira, socialmente, enfim. E aí fui me aprofundando numa perspectiva mais sociológica, né? Partindo de interrogações sobre a noção de indivíduo, sobre elas na sociedade, né? E também com base no conceito de interseccionalidade, né? Privilegiando sempre os estudos de gênero a partir da categoria mulher, né? Então, essa pesquisa ela foi se delineando, ela foi bem importante, bem bacana, nessa perspectiva sociológica. E também, ela também me deu uma oportunidade de recorrer a outras áreas, né? Porque o envelhecimento, ele parte disso, ele é interdisciplinar, né? Então, enquanto eu fazia essa pesquisa a partir da sociologia, eu também recorri à antropologia, à área da gerontologia, as teorias sociológicas do envelhecimento. Então, ela foi bem interessante. E essa pesquisa, ela, quando eu vi o título da mesa, né, o verbo envelhecer, ele é um verbo mesmo, né, porque envelhecer é múltiplo. Com essa minha pesquisa de mestrado, por isso que inicialmente eu quis mencionar, pincelar um pouquinho sobre ela, é pensar nessa diversidade de processos de envelhecimentos, né, e processos de envelhecimentos de mulheres. Então, como eu falei, nesse campo, depois da pesquisa, eu resgatei ainda muitas narrativas e isso me deu vontade de pesquisar e continuar aprofundando essa pesquisa, mas também a categoria do trabalho, a sociologia do trabalho se fez muito presente. Então, quando eu entrei no doutorado, que foi agora em 2020, né, recentemente, né, 2 anos atrás, eu fiquei pensando muito, né, como eu estudei essas mulheres mais velhas, eu também fiquei pensando naquelas mulheres que estavam ali e que estavam envelhecendo, né, que estão a envelhecer, né. E aí eu foquei nessas mulheres com idade entre 45 a 60 anos, né, para entender como se dá o processo de envelhecimento para elas e, sobretudo, nessa questão da sociologia do trabalho, na categoria do trabalho, que me chamou muita atenção, né, pensar como elas como se dá esse processo, como é que é o momento, né, do fim da vida produtiva, enfim. E aí fui relacionando com alguns temas particulares que eu já vim estudando e que estavam muito em alta, aliás, estão, como a questão da previdência, as reformas previdenciárias, e aí eu fui tentando fazer esse link, né, entre mulheres, aposentadoria, previdência, e aí surgiu a ideia de projetos, né, pensar como essas mulheres estão envelhecendo. Quais são os projetos de vida, né? Quais são os projetos de aposentadoria, os projetos de envelhecimento, se eles existem, né? Se elas perspectivam sobre isso, né? E entender como essas mulheres atualmente, né, com 45, 50, 60 anos, como elas estão envelhecendo agora. Mas eu vou deixar agora eu vou deixar um pouquinho a Renata compartilhar, né, um pouco das percepções dela sobre envelhecimento e mulheres, e aí depois eu retorno e passo a falar um pouco mais teoricamente, mais um pouquinho da pesquisa que eu estou realizando agora no doutorado. Obrigada. Já posso ir, Gabi? Então, assim, acho que eu vou... Bom, primeiro agradecer, né, com certeza, essa oportunidade. Boa tarde para todas as pessoas que nos assistem agora nesse momento e agradecer a oportunidade e o convite que a Gabriela nos fez para participar desse evento Cidades em Transe e dessa mesa que trata de uma temática que, para mim, ela é um pouco nova, porque eu estou entrando no mundo dessa pesquisa agora, e que ela é minha pesquisa de doutorado. E algumas coisas eu fui anotando, Gabi, conforme tu ia apresentando a mesa, que eu acho que se relaciona, porque a minha pesquisa com a pesquisa da Luana, elas se relacionam bastante, né? Mas alguns termos que tu trouxe aqui me fizeram pensar, repensar, inclusive, a pesquisa, que é essa construção de saberes, porque meu objeto de pesquisa são as mulheres voluntárias da Pastoral da Saúde de uma
comunidade católica, então já tem ali uma questão diferencial, que elas trabalham com uma medicina mais alternativa, então essa questão da construção dos saberes também, essa construção da identidade é um conceito que eu trago muito forte na minha pesquisa. Tu falou nas relações de afeto, a religiosidade, os processos de envelhecimento em mulheres, então eu acho que essa mesa conversa bastante, e é uma grande oportunidade para mim, não só como poder dividir o meu trabalho aqui, mas poder repensar nele também com outros olhos a partir do externo também. Então, eu começo falando... bom, a minha pesquisa ela tem uma temática de gênero e envelhecimento. Vou tentar fazer um breve resumo, assim, para conseguir introduzir o assunto, né? Eu sou aluna do PPG da Sociologia aqui da UFPEL, então, eu trago esse interesse da temática de gênero. Trabalhei com gênero na graduação, trabalhei com gênero no mestrado, venho trabalhando com gênero no doutorado, mas numa perspectiva totalmente diferente. Agora, antes eu trabalhei com violência e trabalho. Agora eu venho trabalhando com envelhecimento a partir de uma expectativa e de uma perspectiva das próprias mulheres. Então, apesar de ter toda a literatura e a questão teórica, a minha parte de campo, ela vai ser de entrevista narrativa, então eu já procuro priorizar um pouco a fala dessas mulheres. Aí o meu tema e o argumento de pesquisa, para ficar um pouquinho mais claro, a temática central da pesquisa, então, ela vem com essas relações e dinâmicas de um grupo de mulheres voluntárias, são 10 mulheres, todas elas com mais de 60 anos, e esse grupo, e é uma das linhas de raciocínio para essa pesquisa, esse grupo ele tem uma história de 26 anos. Então, além de tudo, ele é um grupo que vem se reconstruindo e ele vem se renovando ao longo de todo esse tempo. A Pastoral da Saúde, para quem não conhece, nesse caso, ela é da comunidade 123 e ela faz atividades não unicamente, mas principalmente de prestação e acesso à saúde, independente de quem procure, né? Então, são alguns atendimentos de enfermagem, produção e distribuição de alguns medicamentos. Então, por isso que eu falei que algumas coisas que a Gabi falou lá no início, elas conversam fortemente, como é o caso, essa construção de saberes também, porque vejam que são mulheres já em idade avançada, né? A maioria com mais de 60 anos, claro que muitas entraram antes, mas elas já estavam em um outro estágio da vida quando entraram na pastoral e quando, a partir desse ingresso, começaram novos estudos para poder executar essas atividades. Então, o objetivo da minha pesquisa é compreender essas dinâmicas, e eu trabalho com 4 conceitos principais: as dinâmicas de reconhecimento e reciprocidade, que envolvem essas mulheres da pastoral da saúde, e aí eu procuro uma observação a partir de identidade e sociabilidade dessas mulheres. Eu pensei em trazer, logo a seguir, depois de fazer esse resumo assim, do que é a minha pesquisa, pensei em trazer algumas ideias e apresentar algumas teorias do envelhecimento, que são as que eu trouxe apresentando na tese, né? Que a gente trabalha com a ideia de que o envelhecimento ele pode ser dividido em 3 tipos, em 3 tópicos: o biológico, o social e o psicológico. O biológico é aquele que a gente vai observar. Já na observação, a gente compreende ele, que são as mudanças físicas e as mudanças orgânicas do indivíduo, né? De outro modo, algumas observações, e aí até a Luana falou, né, ela tocou nesse tópico, que é o considerar-se idoso. Então, a gente ainda tem o nível social, né, o tópico social, que é aquela fase dos papéis que vão ocupar esses indivíduos idosos dentro da sociedade, e ainda tem o tipo psicológico, que traz mais a relação de uma ordem de comportamento, uma ordem até emocional e intelectual para essa existência desses sujeitos. E ainda dentro dos estudos de envelhecimento,
a gente pensa nas teorias especificamente sociológicas, porque a gente vai ter diversas outras, as médicas, as psicológicas, mas pensando nas teorias e nos estudos sociológicos, a gente pensa em 3 gerações. Então, uma geração que vai incluir o que significava as atividades das pessoas, que se chama a teoria do engajamento, né? Que a gente pode entender, inclusive, como a pessoa está vendo a sua vida, como que ela está dando significado para aquelas suas atividades sociais. E muitas vezes isso tem um reflexo no engajamento ou desengajamento dessa pessoa em algumas atividades sociais. Uma segunda geração ainda fala sobre as teorias da continuidade, que ele aborda, então, aí até questões da medicina, quem sabe, aborda essa questão da gerontologia, que são os aspectos psicológicos e orgânicos do envelhecimento. Parte-se ainda, depois disso, para os conceitos da ação social, de poder, então, de todas essas compreensões dos círculos e dinâmicas desse sujeito em processo de envelhecimento. E, por último, vem uma terceira geração, que a gente pode falar em teorias de construcionismo social, que vai ser a junção da primeira com a segunda geração, que é uma síntese, né, dessas duas, e que ela procura de modo estrutural, dá sentido para toda essa distribuição de recursos ou capitais que esse sujeito tem. E, de todo modo, pensando nesse sentido, trazendo, né, essa teoria e essas ideias para a pesquisa, eu vejo como um modo de desenvolver a vida social dessas mulheres. Porque muitas ainda com idade avançada, algumas com mais de 80 anos, e tem todas as atividades de engajamento dentro da pastoral da saúde. Então, elas conseguem fazer uma releitura da sua própria vida, em algum momento engajar-se ali, começar essas atividades, mas ainda manter essas atividades ao longo do tempo. Esse grupo existe há 26 anos, claro que nem todas estão desde o começo, umas já saíram, outras entraram aos poucos, vai mudando, é bastante dinâmico o grupo, algumas são o mesmo núcleo que iniciou lá atrás, há 26 anos atrás, mas a ideia é trazer essas perspectivas de envelhecimento e essas ideias do que seja o envelhecer para essa pesquisa sociológica e para dentro desse grupo que consegue manter por todo esse tempo essa dinâmica e essa perspectiva que, de certo modo, para algumas delas, essas relações de afeto é, inclusive, o que move a manter-se um conceito que eu aprendi com a Luana, que é manter-se um envelhecimento ativo. Então, eu não sei, eu acho que eu posso concluir essa parte por aqui, não sei, Gabriela, o que tu queres? Tá ótimo, assim, ó, já. Eu amei essa primeira rodada, achei ótima a fala de vocês, já aprendi muito. Certeza que quem está nos assistindo agora também está aprendendo. E eu fiquei linkando aqui com várias questões, assim, pensando, associando com os meus conhecimentos, que não são voltados muito para o envelhecimento, assim, sabe? Mas pensando nessa questão dos papéis, que eles, como são dinâmicos, vão mudando conforme contextos, mas conforme temporalidades. Eu não estava pensando nesse aspecto temporal também, assim. E eu mesmo vou fazer 30 anos, né, mês que vem, e eu fiquei pensando, assim, o que é os 30 anos para mim hoje, né? E o que era quando a minha mãe foi completar esses 30 anos, e o que significou isso para minha avó, né? E como essas formas, essas concepções, elas vão mudando com o tempo. E uma coisa que ouvindo vocês eu não tinha pensado é como as teorias também vão mudando, como a ciência vai enxergando também esse processo. Então, envolve uma série de dinâmicas e mudanças, né, que vão se modificando ao longo do tempo, né. E como é importante estar fazendo essa mesa, assim, também para desconstruir muitos estereótipos, né. A gente olhar para o envelhecimento, enxergar para outras facetas, né, as possíveis formas de envelhecer e tudo que está implicado com isso, assim.
Então, eu acho que a gente pode partir para um segundo bloco, assim, porque eu fiquei bem curiosa, quero saber mais das pesquisas que vocês estão desenvolvendo hoje e no doutorado, e eu acho que a gente pode manter a mesma ordem de fala, assim, eu gostei, eu acho que fluiu bem. E vou passar, então, para a Luana, e aí depois, Renata, pode responder quando a Luana concluir, e me devolver a bola depois. Bom, então tá, Gabriela. Vou tentar falar um pouquinho, né, da pesquisa que eu venho realizando, né, atualmente no doutorado. A minha pesquisa, ela trata, assim, das reformulações das configurações de projetos, né, de aposentadoria e de envelhecimento de mulheres nascidas mais ou menos na década entre 60 e 70, que hoje elas estão quase com idades entre 50 e 60 anos, né? E são mulheres que estão a envelhecer, né, nos seus percursos laborais e sob um contexto de reformas de uma reforma previdenciária especificamente, que é essa de 2019. A construção, assim, do meu problema de pesquisa, ele se deu a partir de alguns eventos que eu os considero atuais e que se correlacionam, né? São eles o envelhecimento populacional, algumas questões do mercado de trabalho e a própria reforma previdenciária de 2019. O envelhecimento populacional, a gente já sabe que vem ocorrendo, né, no Brasil, no mundo, e aqui a gente tem superado, acho que a marca dos 30 milhões de idosos, né, eu acho que até um pouco mais. Eu trouxe alguns dados sobre isso, desses números, né, mais que a metade são mulheres, né, então a gente traz mais ou menos uns 16,9 milhões, né, que corresponde a 56%, contra aí uns 13,3 milhões, que é 44% dos homens, né. Esses dados eu trouxe do IBGE de 2018, agora com o censo, com as coisas que vão se atualizar, a gente provavelmente esse número já vem sendo bem significativo. As questões de mercado de trabalho, né? Essa é uma parte que me desafia bastante no doutorado, né? Porque vem apresentando uma proporção de mulheres, né? Com idade entre 45 a 60 anos, envelhecendo de formas diferentes. Por quê, né? Isso se dá a partir dos tipos de vínculos que elas têm com o mercado de trabalho, as diferentes ocupações, a forma que elas se inserem no mercado de trabalho, a forma que ela permanece no mercado de trabalho, né? Então eu passei a perceber que essas mulheres, né, elas estavam mais ou menos em dois grupos, né? São as trabalhadoras formais e as trabalhadoras informais, né, dentro do mercado de trabalho. Eu ainda ainda estou em fase, né, de construir e identificar pontualmente esses dados que apontem essas diferenças entre esses dois grupos de trabalhadoras, essas dessemelhanças entre elas, né. Eu ainda venho tendo uma série de dificuldades para encontrar alguns dados específicos, né, para relacionar a aposentadoria, mercado, mulheres que estão envelhecendo de uma forma bem específica, né, em relação a essa faixa etária. Mas isso já está sendo feito. Se tiver uma oportunidade posteriormente a gente voltar a conversar e trazer esses dados e até questões dos dados de campo, acho que seria legal, né? Porque eu estou trazendo só uma parte introdutória da pesquisa mesmo agora. E aí o outro evento que eu trago é a reforma da Previdência, né? Em 2019, no governo do atual presidente Jair Bolsonaro, que a principal mudança, né, em relação às mulheres é a criação, a fixação da idade mínima, né, de 62 anos, né, para as mulheres, ou seja, um acréscimo de mais 2 anos de vida laborativa e que as mulheres têm que ter, no mínimo, junto a isso, 15 anos de contribuição para ter acesso ao benefício, né, a alguma aposentadoria, né, para receber 60% do salário. Com isso, diversas mudanças, né, com a reforma, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição, que eram as contribuições mais altas, né, e assim conseguiria receber 100% do salário, sem ter esse acréscimo de vida produtiva para as mulheres, né, e esses efeitos, essas mudanças, elas vão se dando de forma diferente entre essas mulheres, né, esses efeitos, esses 2 anos de vida laborativa se dá de forma diferente para as mulheres que estão na informalidade, que aquelas que estão, digamos, protegidas, né. Então, a partir disso eu fui pensando nessa pesquisa, né, e aí eu
vim pensando em trazer essas discussões, né? Ou melhor, reflexões sobre isso para essa mesa de hoje, né? Sobre a diversidade de mulheres que estão envelhecendo atualmente, né? E que a reforma previdenciária ela é um evento que foi imprevisto, chegou, e as mulheres se defrontam com essas questões, então elas precisam se sistematizar, se reorganizar, pensar nos projetos que já tinham realizados, né, organizados, ou em novos projetos de vida, né, ou se tem condições de campos de possibilidades para isso, né. Então, a pesquisa inicialmente eu comecei pensando nesses contextos, né, que eu os julgo muito atuais e que isso vai dando uma dinâmica no processo de envelhecimento, né, que eles vão produzindo, eles vão criando diferenciações, né, e desigualdades nesses diferentes grupos, e isso vai implicando e vai refletindo no processo de envelhecimento e nas questões de aposentadorias dessas mulheres, né. Porque essas mulheres, elas têm trajetórias sociais, e sobretudo as trajetórias de trabalho, laborativas, distintas, né? Como eu já falei, o vínculo com o mercado, se é formal, se é informal, a gente já percebe muita coisa sobre isso, né? As questões das ocupações que são diferentes, a questão da permanência, como foi a inserção. E só que o que a gente vem percebendo, né, com esses dados do mercado, que eu falei para vocês que eu, em outra oportunidade, quero trazer mais pontual, a gente vai percebendo que a maioria dessas mulheres estão em cenários de informalidade, né? É uma pequena parte, de fato, uma pequena parte de mulheres que estão, de trabalhadoras, né, que encontram-se protegidas por uma política de assalariamento e que, por vezes, oferta, né, uma possibilidade, né, campos de possibilidade para se planejar o futuro, para se planejar a fase do envelhecimento, com a aposentadoria enfim. Então, a reforma, ela vem trazendo, ela é um contexto que ela vem trazendo essa dinâmica, né? Ela vem complexificando ainda mais esses cenários de dificuldade das mulheres perante a previdência e perante acessar os benefícios, né? Ela vai complexificando mais esses cenários de acesso à aposentadoria que já se encontravam precários. E todo esse delineamento fez eu pensar o quanto a sociedade, o quanto hoje a gente precisa debater, né? Debater sobre esses gerenciamentos de vida, os planejamentos para o futuro, né? Os projetos de vida, o amparo econômico, porque a gente se depara com uma reforma previdenciária, digamos, nociva, né? Que tem efeitos bem mais nocivos que outras reformas, né? Então, a necessidade de organização do tempo, de organização das aposentadorias e do futuro. Então, a partir dessa perspectiva, desse delineamento da reforma, dessas mulheres que já vêm envelhecendo de forma distintas e que hoje e que a partir de 2019 elas vêm sendo atravessadas por esses efeitos produzidos pela reforma, né? Que é a questão de mais 2 anos de vida laborativa, mais a questão de distinguir outras possibilidades de acesso à aposentadoria, como eu falei, da aposentadoria por contribuição, e entre outras questões, eu trago alguns conceitos, né, entra a questão do projeto de vida. Então, eu acho que os conceitos, assim, de projetos de vida, os campos de possibilidades e as trajetórias laborais, que estão conectados entre si, né, e que o Gilberto Velho trabalha muito com isso, acho que consegue auxiliar a gente pensar como esses projetos, né, como elas projetam, se elas projetam, né, no caso, né, projetos de vida, mas no caso da pesquisa, eu estou centralizando a questão das aposentadorias, né, e de envelhecimento. Então, o Gilberto Velho, ele traz uma noção, né, de trajetórias e os campos de possibilidades, a partir do que o sujeito produz nos seus projetos de vida, né? Ele percebe as trajetórias como seus campos de ações dos indivíduos, no caso dessas mulheres, e dos seus projetos, como entrelaçamentos sociais. Uma coisa está conectada à outra, né? E ele salienta muito que as trajetórias, elas não são lineares,
elas não são ininterruptas e elas não são homogêneas, né? Então, a gente já vem falando, a Renata também trouxe isso na fala dela, essa questão da heterogeneidade, né? Que os processos de envelhecimento que eles são diferentes. Então, as mulheres, elas são atravessadas por multiplicidades nas suas trajetórias sociais e dentro, né, das suas questões laborais também. Se eu passar do tempo, Gabriela, tu me avisa, porque eu tô perdida. Então, todas essas questões vão determinando os campos de ações dessas mulheres, né? As possibilidades em projetar, em olhar para o futuro e pensar nessas questões de amparo econômico, enfim. Então, o campo de possibilidades, esse conceito do Gilberto Velho, ele se torna um conceito bem norteador na pesquisa, né? Bem fundamental para pensar de que maneira esses projetos eles vão se movimentando, porque a gente faz um projeto e tem que reorganizar com o tempo, e a reforma da Previdência de 2019 nos mostra muito isso, né? Então, esse conceito ele se torna fundamental para pensar de que maneira esses projetos vão se movimentando, né, na vida dessas mulheres, né? Porque as transformações estão aí, como outros contextos e como a reforma da Previdência. Então, é uma sistematização de diferentes caminhos, né? Então, a partir desses conceitos, assim, que eu trouxe brevemente do Gilberto Velho, sobre trajetórias, campos de possibilidades, projetos de vida, eu poderia ficar falando mais ainda, mas eu acho que o tempo da gente, né, é bem pontual. Eu pretendo, né, eu estou, né, olhando, tentando compreender como essas trabalhadoras, né, que estão na informalidade, e também como essas que têm algum tipo de proteção, né, social, a partir das suas desiguais, digamos assim, experiências de trabalho e também de envelhecimento, como é que elas conseguem, né, nesse contexto todo, reformular, ou melhor, constituir novos projetos, né? Ou para quem já tem, reformular novos projetos, né, de aposentadoria e de envelhecimento, né? Como elas conseguem se mobilizar perante todo esse cenário, né, de pesquisa. Então, então pensar nesses projetos de envelhecimento, nesses percursos laborais dessas mulheres, né, e frente a essas mudanças, digamos que, a meu ver, é muito nociva da reforma previdenciária de 2019. Eu trago aqui também, eu estava fazendo umas anotações sobre a questão de gênero e mulher, né? Eu vou falar brevemente, para depois dar a palavra para a Renata. Eu trago a Adriana Psitelli, né, para tentar compreender também nessa misturança toda, como é que a mulher fica o papel dela na contemporaneidade, na estrutura laboral, né? Pensando a mulher na sociedade, nessa estrutura laboral. Então, e também, assim, em relação às suas formas, né, de inserção no mercado de trabalho, nas relações sociais de sexo, né, e também sobre a divisão sexual do trabalho, que é muito importante, né, porque a reforma previdenciária, com esses mais 2 anos, de certa forma, ela já vem potencializando já a desigual divisão sexual do trabalho, que já existe, né, então ela potencializa esses efeitos. Então, a partir disso, eu venho pensando em eixos, né, para colocar essas mulheres dentro do mercado de trabalho, essas mulheres que estão vindo a envelhecer. O primeiro eixo é pensar nesses espaços produtivos e reprodutivos, né, se essas mulheres conseguem trabalhar, conseguem conciliar com o espaço reprodutivo, e se isso implica ou não na questão contributiva delas, né, e se isso, de alguma forma, ajuda ou não em projetar os seus projetos de envelhecimento, de aposentadoria, com o fim da vida produtiva. E também, em um segundo momento, pensar essas mulheres a partir do conceito de interseccionalidade, né? Porque a diversidade, ela está aí, né? Ela é muito importante. Então, pensar a partir de marcadores de raça, de classe, e entre outros que surjam no campo. E articulando esses eixos, né, conseguir perceber, entender, digamos assim, os sistemas, né, de opressão, de subordinação, sobreposição que elas sofrem no decorrer da seu ciclo de vida e, sobretudo, das trajetórias laborais. Então, mais ou menos, são essas questões, as mulheres que eu
Eu ainda não fui a campo, a pandemia foi uma dificuldade, eu acho que para todos nós, né? Então, eu trouxe mais um apanhado de ideias, de questões teóricas para tentar falar um pouco sobre a pesquisa. Agora, na próxima semana, já vou conseguir entrar no campo, né? Entrevistar uma série de grupos de mulheres. A gente está tentando dividir por grupos em relação à renda, né? Uma renda maior, mulheres que tenham acesso, uma proteção de salariamento melhor, aquelas mais intermediárias, depois aquelas que estejam bem na informalidade mesmo, sem proteção social nenhuma. Então, trazer essas considerações, mais tarde trazer esses dados do campo para a gente conseguir complementar mais essa fala, mas eu acho que são temas importantes, temas atuais, eu acho que a previdência, a aposentadoria, mulheres que estão envelhecendo, as mulheres na própria estrutura já da previdência, que já estão, né, na Previdência, como elas estão, que acesso elas tiveram, se é por pensão, se é por aposentadoria, como elas conseguiram chegar, se chegaram, né? Então, eu acho que todas essas questões são importantes, né, para a gente pensar os tempos de hoje. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou pedir para a Gabriela, vou deixar aqui também no chat o meu e-mail. E quem tiver também interesse em participar da pesquisa, que se encaixe nos padrões que eu já falei aqui, a partir dos 45 anos, que esteja aí trabalhando. Então tá, eu agradeço. Acho que passei um pouquinho do tempo, né, Gabriela? Eu vou passar para a Renata. Tá bem, não tem problema. Obrigada, Lu. Eu tô cuidando aqui o tempo e a gente tem um teto legal aqui. Vocês estão bem pontuais. Renata, pode seguir. Então, voltando nessa ideia da pesquisa, eu vou retomar, porque eu queria trazer duas outras ideias, mas eu acho que seria mais interessante eu trazer essas ideias da feminização da velhice, da gestão da velhice, trazendo um pouquinho dos conceitos da pesquisa. Então, como eu disse, o tema da minha pesquisa a temática central, né? São essas relações das dinâmicas dentro desse grupo de mulheres voluntárias na Pastoral da Saúde, da comunidade João 23, para ficar claro qual é. São 10 mulheres que trabalham nesse grupo, que estão mais engajadas, vamos dizer assim, porque o grupo é aberto. Mas tem aquelas que têm talvez mais responsabilidades ou coisa assim, e todas elas têm mais de 60 anos, mas eu já digo 10 mulheres, que são as 10 voluntárias, nesse sentido, assim, que é esse grupo central. Então, a Pastoral da Saúde, ela tem essa atividade, esse sentido, essa essência, na verdade, de prestação e acesso ao serviço de saúde, como eu já falei, de um modo menos alopático, né? Elas trabalham com uma medicina vista um pouco mais como alternativa e dando uma importância maior ao que se chama de humanização da saúde. Então, além do atendimento, além dessa questão de medicação e tudo isso, ainda tem toda uma questão por trás, que é visita às famílias, que é tentar manter o contato com essas pessoas que procuram o serviço. Então, de algum modo, manter essa humanização, que se fala, esse conceito de humanização da saúde. Dito isso, e pensando no objetivo da pesquisa, né, então, tentar compreender, mas antes eu acho até que essa parte eu deveria ter falado no início. Eu conheço a Pastoral da Saúde mais ou menos desde o início, então há 26 anos eu tenho alguma ligação com elas. Eu nunca participei efetivamente do grupo, mas por ser da mesma região onde eu moro, eu tenho alguns acessos e conheço as pessoas e vejo a relevância que tem na região e vejo como é procurado em alguns momentos mais, outros momentos menos. Então, isso me despertou essa curiosidade de entender melhor como são essas dinâmicas e como operam essas mulheres ali dentro. Então, o objetivo da pesquisa é compreender justo essas dinâmicas, como essas mulheres se reconhecem o grupo, quais são os aportes de reciprocidade que existem dentro desse grupo, e sempre a partir do conceito e a partir da constituição de identidade e de sociabilidade. Porque, como eu falei para algumas dessas mulheres, a rede que é construída a partir da pastoral é a sua própria rede de sociabilidade na sua vida, vamos dizer assim. Então, vendo
essas questões, um pouco também, como a Luana trouxe, a questão da divisão sexual do trabalho, e aí a gente pensa, por que só tem mulheres na pastoral da saúde? Né? Porque eu não falei em homens até agora, muito embora tenha alguns que trabalham, digamos, em bastidores, mas o cerne, o principal personagem dentro da dinâmica da construção, da manutenção da pastoral da saúde são essas mulheres. E aí a gente pode vir a pensar um pouco também a partir do afeto e da questão de cuidado. Então, muito embora este trabalho da pastoral da saúde não seja um trabalho, digamos, doméstico reprodutivo, ele está ligado à questão do afeto e ele está ligado à questão do cuidado. E, portanto, ele pode ser encaixado como um trabalho feminino. Então, também essa é uma questão a ser explorada e a ser pensada do porquê a maior parte, no caso, a totalidade das pessoas voluntárias da Pastoral da Saúde são mulheres. Em alguns casos, homens colaboram, mas são as mulheres as responsáveis pela manutenção da Pastoral da Saúde. Além disso, a questão do voluntariado, ela também aparece fortemente. Então, são todas essas questões mais relacionadas à afetividade, relações de afetividade e a própria relação, o trabalho do cuidado, que eles estão bem ligados e bem fortemente, na verdade, ligados com o trabalho da mulher, que é essa questão de ver-se no público ou no privado, a divisão sexual do trabalho produtivo, reprodutivo, então eu acho que conversa fortemente. E aí, trazendo essas duas ideias que eu falei, né, de feminização da velhice e a gestão da velhice, a gente pode dizer que essas teorias gerais, que muito, muito brevemente eu falei no início, essas ideias gerais de envelhecimento, e quando se fala no conceito de feminização da velhice, é a ideia de que para a mulher a velhice é diferente. Não existe uma velhice e que vai contemplar homens e mulheres, assim como não existe uma velhice que vai contemplar as mulheres. Ela vai ser diversa em relação à raça, em relação ao local onde mora, em relação à faixa etária que está, inclusive dentro dessa grande faixa etária do envelhecimento, o pós 60 anos, e que aí a Luana falou, e que muitas falam, olha, eu tenho mais de 60, mas eu não sou idosa. Então, é esse reconhecer-se também como uma mulher velha, como uma mulher que está envelhecendo, e essas questões todas estarem como estão tocando essas mulheres. Então, essa feminização da velhice é compreensão de que não existe uma velhice para homens e mulheres a partir de X idade, não existe uma velhice para mulheres, independente de raça ou classe ou inclusive religião. Então, são todas essas questões que tocam as diversas abordagens e os diferentes modos do se reconhecer enquanto pessoa em processo de envelhecimento, colocando assim de um modo bem geral. Além disso, então, a gente pensa na gestão da velhice, e aí muitos autores ainda falam do marketing da velhice também, quando se pensa que hoje essas pessoas mais velhas e em processo de envelhecimento, elas têm, quem sabe, ou um poder aquisitivo maior do que se tinha antes, ou elas têm ainda mais saúde, vamos dizer assim, para poder usufruir desse estágio, desse momento da vida, no momento de envelhecimento, para muitos um momento de aposentadoria já. Então, se traz a gestão da velhice como esse resultado de ver o que é essas pessoas, quem são essas pessoas velhas hoje e o que o mercado pode oferecer para essas pessoas e o que essas pessoas têm para oferecer para o mercado. Então, além de tudo isso, existe ainda um marketing por trás, né, um mercado específico para isso. Então, tratando esse cenário, pode-se dizer de um modo mais positivo, próprio envelhecimento, que é possível que se tenha esse envelhecimento ativo com mais qualidade de vida,
E ainda, então, começa essa experimentação de um modo menos estereotipado do que é o envelhecimento. Então, como a Gabi falou, olha, vou fazer 30 anos o mês que vem. Mas, para mim, esses meus 30 anos, eles não têm a mesma representação do que tinha para minha mãe, do que tinha para minha avó. Quem sabe uma expectativa de aposentadoria para a Gabi, que não fez 30 anos ainda, ela tem um horizonte para isso, enquanto nossas mães, nossas avós, ou não tinham, ou tinham de um modo bem menos plural, com bem menos condições, quem sabe. Então, é essa questão. Primeiro, a feminização da velhice, que é a ideia de que mulheres têm uma caracterização de envelhecimento diferente de homens, e ainda dentro desse grupo de mulheres há uma diversidade de envelhecimentos, porque são aquelas, por exemplo, e aí puxando sem querer para o estereótipo, mas é aquela senhora idosa que fica em casa e vai cuidar dos netos, é a outra senhora idosa que não quer isso ou não há necessidade, de repente ela não é essa rede de apoio, não precisa ser essa rede de apoio, ela vai procurar outras alternativas de engajamento, inclusive, de voluntariado, inclusive, mas são todas essas premissas e perspectivas de vida com que fazem que a feminização do envelhecimento ele seja diferente e ele se constitua de modo tão diverso. Então, se pensarmos assim, bom, com 30 anos, com 40 anos, é provável que nossas avós já tivessem uma estrutura de família e uma estrutura de vida que talvez hoje ela não caiba, porque, inclusive, essa faixa etária dos 30, 40 anos, ela está mudando. Então, a ideia de ser velho, a ideia de ser idoso, ela já muda também. Eu entrei nesse mundo do envelhecimento, assim, a estudar ele, em 2019, quando eu tive o interesse de entrar para o programa de Sociologia com essa temática de estudo. Aí eu sou da turma de 2020, e aí então, a partir de 2020, eu comecei a estudar um pouco mais profundamente. E eu comecei a ver diversas coisas, diversos conceitos, e uma infinidade de questões e de reflexões que elas estão muito latentes e que a gente não se dá conta. Então, como a Luana falou, é um tema muito atual, muito em razão de um bombardeio de novidades que a gente tem. Porque é a questão da inovação tecnológica e como isso chega para os idosos, é a questão da pandemia e como isso atingiu os idosos. Então, a UFPEL tem a Universidade da Terceira Idade, como isso atinge e como isso reverbera na vida dessas mulheres. É o envelhecimento ativo, é essa questão, inclusive, do marketing e do mercado voltado para idosos. Então, são muito mais perspectivas, e aí, de repente, eu estou aqui só falando numa questão, de repente, de uma classe média, mas, inclusive, isso muda também. E quantos idosos também não são apenas a rede de apoio, mas também o apoio financeiro de muitas famílias. Então, eu acho que tudo isso vem num turbilhão de informações e num tanto de caracterização para esse processo de envelhecimento que muitas vezes a gente vai precisar particionar para conseguir entender como que isso pode estar funcionando hoje e que daqui a um tempo já não vai ser mais, assim como se a gente pegar uma pesquisa de envelhecimento de 20 anos atrás, inclusive essas datas são diferentes, esse processo todo ele era diferente. Muito, eu penso que muito em razão da inovação tecnológica, por exemplo, né? Então, eu acho que são muitas questões para pensar e é um mundo, quando a gente entra nele, é um mundo bem legal. Porque nos mostra coisas que, de certo modo, e tomara que sim, nos mostra coisas pelas quais nós vamos passar também, de alguma maneira. E a gente está bem... Porque às vezes a gente estuda um objeto que ele está um pouco longe da gente, né?
Agora, não sei bem como é para a Luana, mas de repente ver assim, ó, quem são nossas mães ali dentro desse processo todo, quem são nossas conhecidas, nossas tias, nossas avós, quem nós vamos ser ali dentro desse processo de envelhecimento. Eu acho que ele também é muito reflexivo. É isso, Gabi, muito obrigada. Não, bem reflexivo mesmo aqui. Eu fiquei pensando, fiquei tentando bolar perguntas também, assim. E eu acho que é a Miriam Vandenberg, né, que fala que a categoria, né, essa questão do envelhecimento, né, a velhice é a única categoria da qual todos nós faremos parte em algum dia, né. Então eu fiquei pensando muito nisso, em como eu enxergo meu envelhecimento, em como eu planejo isso, ou como eu não planejo, porque também vem toda a questão, acho, do que foi passado também para mim, de como eu enxergo isso, da forma como a minha mãe me ensinou a enxergar o processo de envelhecimento, também tem essa questão. Mas, assim, com certeza, só de estar aqui com vocês e ouvindo vocês, eu já estou pensando diferente a minha própria vida, assim, sabe? Não é para minha... Não, e, de certa forma, também vou levar para minha trajetória acadêmica, né? Prestar atenção que as mulheres estão passando por essas diferenças geracionais também. E eu não sei, eu pensei em fazer agora um bloco mais dinâmico, e aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta uma para outra, tá? Vocês podem fazer. E eu pensei em fazer já uma pergunta para cada uma, mas aí, se vocês quiserem depois fazer uma pergunta entre vocês também. Não sei se vocês já querem fazer. Quer fazer agora, Luana? Uma pergunta, né? Eu achei muito interessante a fala da Renata. A gente sempre conversa sobre essas questões, mas sempre tem uma troca, né? E essa questão de feminização, ela ficou falando e eu fiquei linkando assim com o que eu já tinha com o meu campo no mestrado, né? E essa questão da sociabilidade, esses laços de afetividade que tu falou, né? Isso evidencia muito a feminização do envelhecimento, né? Claro, pela pesquisa que eu fiz, né? Não, a gente não pode botar isso como absoluto, mas eu vi que as mulheres têm esse interconhecimento, né? Essa ligação entre elas, né? Nessa instituição que eu fiz a pesquisa, nossa, tinha uma oferta de muitas práticas sociais. Eu agora não lembro, assim, mas tanto para mulheres e para homens, né? E todos, e quando eu fui escolher, fui olhar essas práticas sociais que elas estão fazendo, esses encontros, e ter acesso, né? Tinha várias atividades, né, para homens também, mas a maioria desses encontros era 90% mulheres, né? E nessa do artesanato e também da pintura em tela, eram só mulheres, né? Então, a fala da Renata, quando ela traz essa coisa da pastoral, dessa parte da feminização, eu fiz um link direto com a minha pesquisa do mestrado, que eu não trouxe como resultado, né? Eu até em algumas apresentações falei, não trouxe como um resultado, porque eu não corri atrás disso, né? Para aprofundar e falar por que as questões, né? Porque não era muito o objeto, eu não queria sair da linha ali da pesquisa. Mas é uma curiosidade, né? E aí, com a tua fala, as relações de afetividade, de sociabilidade, que eu trabalhei um pouco, mas não tanto, né? Que eu trabalhei mais a noção de envelhecimento ativo, trazendo essas questões mais da gerontologia, a gente vai vendo como o envelhecimento ele é interdisciplinar, ele vai se comunicando e né, uma costurinha. É muito interessante. Não, era só isso para comentar mesmo, que foi alguma coisa que veio no pensamento, na mente. Tu quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário para a Lu, não é pergunta, é só um comentário mesmo. Quando eu gosto, apesar do peso do termo que eu vou dizer, eu gosto muito desse termo, que quando eu trabalhei com a terceirização, que eu disse que eu trabalhava com sociologia do trabalho, no mestrado eu trabalhei com terceirização e feminização do trabalho. E aí, ali dentro das entrevistas que eu fiz, achava muito... não consigo me planejar, não consigo planejar umas férias, não consigo, sabe? Eu não consigo planejar o fim do meu dia, não consigo buscar meu filho no colégio. Tudo isso se traduziu num autor que agora eu não recordo o nome, que é a precarização da vida. Isso se traduziu não só a precarização do trabalho, mas a precarização da vida, que é quando a pessoa não consegue mais
planejar, na verdade é isso, planejar a sua vida de modo a incluir. Quando a gente fala assim, precarização da vida, parece uma coisa, nossa, muito pesada, a pessoa de repente está em condições de miserabilidade. Não é isso. Também é isso, mas não é só isso. E aí vejam o detalhe da coisa. Ela pode ser traduzida, inclusive, como aquela trabalhadora que não consegue planejar suas férias, junto, por exemplo, com as férias das crianças na escola. Então, se as crianças estão em férias em casa, a mãe está trabalhando. E a mãe vai estar em férias quando o filho está trabalhando. Isso tem um peso, isso tem um tanto, assim, que me fez pensar, Luana, quando tu falou assim, bom, mas aí são mais 2 anos. E se a gente pensa, olha, 2 anos passou agora, a gente passou aqui na pandemia 2 anos e alguns meses. Mas imaginam que há 2 anos para aquelas pessoas, para aquela mulher que já estava com uma perspectiva de aposentadoria, que já vem de repente de um trabalho precarizado, que já está naquele seu limite, e ainda joga esse peso dos mais 2 anos de trabalho para poder aposentar-se. Ainda tu deu um outro dado ali no final, 60%, uma coisa assim, né? Então, é só esse conceito. Para mim, é uma das descobertas, assim, realmente, além da pesquisa em si, da pesquisa do mestrado, para mim é uma descoberta esse conceito e ver como a gente pode ter a nossa vida precarizada a partir de um simples não poder planejar-se. Não poder planejar, por exemplo, e aí parece bobo, mas eu não consigo planejar minhas férias porque a empresa me dá férias uma semana antes. E eu não consigo me planejar, eu não consigo saber, entende? Então, essas coisas, assim, porque isso gera uma falta, de certo modo, gera uma falta da qualidade de vida. A pessoa não tem uma qualidade de vida, ela não consegue ter um prazer, ela não consegue, ao fim de 11 meses de trabalho, ela não consegue ter aquele, vamos dizer assim, aquele deleite das férias e poder, de certo modo, aproveitar aquilo ali, descansar com a família, entende? Isso também traz. Eu gosto desse exemplo das férias, mas esse exemplo dos 2 anos a mais de trabalho, eles são muito mais impactantes do que qualquer uma outra coisa que se possa pensar assim nesse sentido. Não que alguma outra coisa seja de menos significativa, mas pensar que tu tá ali para te aposentar e alguém diz, não, agora falta 2 anos. Não, essa tua fala é super pontual, porque esse conceito de precarização da vida, eu não conheço ele profundamente. Eu sei que tu já trabalhou com ele, teve um outro colega também, mas ele se comunica muito com os campos de possibilidades, né? Que um campo pode se restringir para uma mulher e para outra se alargar, né? E a questão da reforma, assim, te ouvindo, esses 2 anos, né? É que apenas não é só 2 anos. De repente, para uma trabalhadora que está ali protegida, vai ser mais 2 anos de trabalho e, de repente, né, pode não acontecer nada. Mas como tu colocou, né, tu deu o exemplo das férias, isso para uma mulher que já está no seu limite, e que esses 2 anos, essa criação, né, essa fixação da idade mínima, ela cria mais 2 anos e ela te tira direitos, né, porque eu não trouxe todas as questões da reforma, porque não daria tempo, mas assim, ela extingue um outro benefício. A criação da idade mínima, ela extingue um outro benefício, né? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição, onde as mulheres contribuíam ali sem ter essa necessidade da idade, né? E os cálculos do benefício era 100%. Então, agora com essa reforma, os cálculos são diferentes, né? Então, tem que ter no mínimo de 15 anos de contribuição, né? Para tu receber 60%. Para receber os 100%, tem que ter não sei quantos anos, né? 30, aí, claro, isso vai valendo para cada pessoa, mas então é bem complicado, e fora outros direitos que essa reforma vai subtraindo, né? Então, é uma precarização da vida. Esse conjunto de coisas que eu trouxe é isso, é a precarização da vida. É não conseguir projetar, e ainda mais essas mulheres, né, com 45, com 50, com 55, que do nada estão sendo afetadas por reformas, porque de repente uma mulher lá com 20, 25, com 30 anos, que nem a Gabriela, tenha tempo de se organizar e conseguir organizar o que já projetou ou constituir projetos, né? E de repente uma mulher que de 50 anos não tenha projetos, mas queira vir fazer, isso já é mais uma dificuldade.
Então, são atravessamentos, são coisas muito complexas, né, e que vão dificultando já o cenário precário que já estava estabelecido entre essas mulheres, essas poucas mulheres protegidas e a maioria que está na informalidade, né. E com a pandemia as coisas pioraram ainda mais, né. Mas agora eu estou esperando o censo, estou também procurando dados mais pontuais para trazer, porque vai ser bem legal se a gente conseguir trazer isso aí para te discutir. Passar para ti, Então, Gabriela. pois é, eu acho que eu vou fazer, então, 2 perguntinhas, assim, mais relacionadas a pesquisas, assim, de vocês e como foi esse caminho, né, desses estudos de vocês. E aí eu vou fazer uma primeira para a Luana, que eu queria saber, assim, um pouquinho dessa. Agora eu fiquei pensando, assim, na tua pesquisa de mestrado, sabe, como tu fez para entrar no campo também, se tu encontrou dificuldades, quais foram os desafios, assim, que tu foi encontrando, e se daqui a pouco eles chegaram a se repetir agora no doutorado, já são outros. Na verdade, são 2 perguntas que eu estou enganchando aqui, mas é muito voltado para essas questões, assim, da gente tá lidando com um grupo, né, daqui a pouco uma faixa etária diferente também, não sei se isso se apresentou, ou também essa questão de dados que tu traz, né, que isso é um ponto bem forte, bem complicado não ter um censo atualizado, né. Então, na verdade, minha pergunta geral, então, é saber quais desafios, assim, que tu percebe hoje olhando para o teu mestrado e quais que tu tem percebido agora com o desenvolvimento da pesquisa no doutorado. Bom, Gabriela, assim, eu acho que um desafio muito meu, né, foi essa questão da área, né, essa perspectiva sociológica, né, me familiarizar com isso, porque eu vinha numa pesquisa mais da área do direito, mais com questão da violência também. Mas foi uma pesquisa muito boa, sabe, que me deu vontade de fazer o doutorado e me incentivou muito. Eu não tive, assim, muitas dificuldades, eu tive algumas dificuldades teóricas, mas isso faz parte, eu acho, né, da vida do pesquisador, mas eu não tive muitas dificuldades para entrar no campo. Não foi uma coisa fácil, né, mas dificuldades nessa pesquisa do mestrado eu não vou categorizar, assim. Eu tive todo um trâmite para entrar, porque na instituição que eu pesquisei, tinha toda uma diretoria, então eles queriam, porque essa instituição é muito para ofertar esses trabalhos especializados, né? Esses eventos, essas atividades sociais, é mais segundo plano, tem bastante, mas o objetivo da instituição é ofertar à comunidade da terceira idade saúde, assistência nesse sentido. Então, tinha que passar por uma série de reuniões com diretores sociais, diretor ali de assistência médica, para ver se era uma pesquisa que, né, para não, digamos assim, não incomodar as pessoas, né, porque eles vão em busca de assistência médica e frequentam as atividades sociais, e que isso não fosse, de certa forma, incomodar. Mas eu fui muito bem aceita lá, foi tranquilo, fizeram as reuniões, 1, 2, 3, eu fiquei esperando uns 2 meses para conseguir entrar no campo, depois disso, tranquilamente, consegui fazer, acho que deu quase 8 meses, assim, de observação participante, não fechou 8, mas quase 8. Foi uma experiência para mim, enquanto pesquisadora, e enquanto também Luana, muito gratificante, assim, porque a gente conviver com pessoas que que tem uma bagagem já, né, uma trajetória bacana, legal, tu sempre tem a aprender. Eu não tive muitas dificuldades. Agora, no doutorado, eu acho que a maioria dos pesquisadores tiveram que se adequar, né, com essa questão da pandemia. Eu não vou dizer que me prejudicou, mas eu não consegui avançar com a pesquisa, né? Porque como teve a pandemia, essa série de coisas, foi difícil de chegar no campo, né? As pessoas estavam muito arredias, né? Com medo da doença, então era difícil fazer qualquer contato presencial. Então, algumas pessoas também estavam muito resistentes à questão online, não estavam acostumadas, enfim. E isso fez com que eu postergasse, assim, né, de entrar no campo de fato. Mas agora, com as coisas melhorando, né, entre aspas, a partir da semana que vem já estou entrando no campo. Mas essas foram as dificuldades, assim, mais que eu tive que lidar, né. Mas a pesquisa é sempre essa modificação, é sempre se aprofundar,
recortar mais as questões, as categorias, os conceitos, delimitar, mas foram essas, assim, eu não vou dizer que eu tive dificuldades, eu acho que eu tive mais facilidades, assim, e sempre me motivando a fazer pesquisa, e é isso. Não sei se Legal. me fiz entender, se foi... Sim, não, era exatamente respondi. isso que eu fiquei curiosa, assim, para saber um pouquinho mais. E, bom, eu já deu gancho para a minha pergunta que eu vou fazer para a Renata, porque tu trouxe toda essa questão da pandemia, né? Porque é muito fácil quando a gente encontra uma pessoa, tá ali face a face, é outra coisa, e tu faz uma entrevista, conversa, é mais fácil tu explicar o que que é a tua pesquisa, o que que tu tá fazendo ali, o que que... E aí, quando tem, às vezes, um mecanismo, assim, um WhatsApp, um telefone, qualquer coisa assim, é diferente, tu não tá enxergando a pessoa, né? Eu fiz toda a minha pesquisa agora do mestrado, através dessas plataformas e aplicativos, e parece que demanda até tu conversar mais com a pessoa, dispor mais do teu tempo para explicar, até para ganhar uma confiança e mostrar o que tu quer com isso, que tu é uma pessoa que tá levando a sério aquele momento que tu vai ter com a pessoa e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nisso, e aí eu vou jogar então uma pergunta para a Renata, que é em relação a esse momento então de pandemia que a gente está vivendo, né? Que, principalmente pensando que elas constituem um grupo de risco, né? São mulheres mais velhas e tudo mais. Então, eu queria saber um pouco dessa questão, né? Tu manteve um diálogo, tu manteve um contato. Como foi isso, assim, foi difícil, assim, enfim, eu queria saber um pouquinho mais desse aspecto que tu dê contato mesmo com elas, como foi, como tem sido. Tá, Gabi, assim, vou chorar. Não, mas assim, como eu falei, né, quando eu comecei, eu já tinha um certo contato com o grupo, conheço a comunidade, conheço o grupo, nunca fiz parte do grupo, mas, enfim, conheço as pessoas, frequentei algumas vezes como usuária, digamos assim, mas a questão é que, como pesquisadora, eu nunca fui para fazer pesquisa. Meu único contato com elas como pesquisadora, e nem sei se daria para dizer assim, foi quando eu comecei a escrever o projeto, que eu entrei em contato primeiro para saber da viabilidade, né? Se seria possível entrar lá e fazer as observações, fazer entrevistas, e além disso, eu perguntei se eu teria como ter acesso a algum documento que me dissesse quais são os atendimentos que são ofertados, ou quantos atendimentos tem, que tipos tem, entende? Uma espécie de relatório. Esse foi meu contato em 2019 para eu fazer o projeto. Fiz o projeto, escrevi ele muito baseado nisso, não chegou a ser uma entrevista, mas numa conversa que eu tive com a coordenadora do grupo. A partir desse relatório, eu consegui desenvolver parte do projeto. E quando começou as aulas, em 2020, as aulas começaram numa semana e o grupo não chegou a começar as atividades em 2020 em razão da pandemia. Então, eu não tive acesso presencialmente ao grupo. Eu conversava, assim, eventualmente via WhatsApp ou até telefone, ligava, com com 3 principalmente, das mulheres que são voluntárias. Eu conversava bastante com a coordenadora, mas sempre tentando, assim, conforme eu ia avançando na teoria e escrevendo alguma coisa, surgia uma dúvida, ou em alguma reunião com a orientadora, surgia alguma ideia, alguma possibilidade de escrita, eu entrava em contato e conversava com ela. Mas não é a mesma coisa, justo porque já é mais difícil tu explicar, que pessoalmente, quem sabe, eu até levaria o material para mostrar para ela, entende? A gente tem, com certeza, uma dinâmica muito diferente quando é presencial. Mas elas sempre me atenderam, principalmente a coordenadora, ela sempre foi muito gentil, assim, justamente, eu acho, também por existir um certo interesse também na pesquisa, porque elas compreenderam o significado da pesquisa desde o início, e talvez isso tenha também chamado atenção no grupo. Então, de certo modo, teve e tem essa colaboração muito grande, inclusive nesse trabalho remoto. Bom, depois disso,
eu consegui... Eu falava com elas mais ou menos umas 2 vezes por mês, tentando que não me esquecessem, e ali no WhatsApp davam um oi, perguntava como estava indo, se tinha atendimentos ou não, porque elas seguiram, de certo modo, fazendo também um atendimento remoto, digamos assim, porque não tinha o atendimento aberto, né? Abrir lá o espaço e receber as pessoas, mas algumas coisas era possível que elas fizessem. Então, esse acompanhamento eu não fiz, mas eu conseguia conversar com elas para saber como estava indo, se tinha alguma reunião, mesmo reuniões online, elas fizeram algumas, eu acho que umas 2, assim, alguns encontros mais breves. Depois, se eu não me engano, foi em junho ou julho do ano passado, elas fizeram uma primeira reunião. Aí em 2020 não teve nenhuma atividade assim mais, né, maior, vamos dizer. E aí em junho do ano passado, de 2021, elas fizeram uma reunião que era a coordenadora, 2 das voluntárias, e tem também um nome bem importante que eu não falei, e muito conhecido aqui na cidade, na região, que é a irmã Assunta Taca. A irmã Assunta foi ela que trouxe, ela, a fomentadora da Pastoral da Saúde aqui na região. Então, e ela estava nessa reunião, que elas chamaram de primeira reunião presencial, que foi tentando ali programar alguma coisa para aquele ano, mesmo que não fosse todas as semanas, porque os atendimentos normalmente eles são feitos todas as segundas à tarde. Então, tentando com que não parasse totalmente ainda em 2020, 2021 tivesse algum retorno. Participei dessa reunião. No mês seguinte, aí já dessa reunião, recebi um convite para uma outra atividade numa ONG que tem aqui em Pelotas também, relacionada à Irmã Assunta e à Pastoral da Saúde, que se chama Casa do Caminho. Participei em duas atividades nessa ONG e algumas atividades mais esporádicas no ano passado, ainda na comunidade de João 23. De todo modo, segui ali no WhatsApp, né? Tentando manter um contato, não me esqueçam da minha pesquisa. E agora, em 2022, elas voltaram, né, para o presencial, vai fazer 4 semanas. Na primeira, eu acho que eu não fui na primeira, e eu fui na segunda, e fui na terceira, e hoje seria a 4ª, e não vai mais ter. Porque já teve um aumento significativo de casos da Covid-19, aqui em Pelotas, como tu falou, todas elas são de grupo de risco, então elas suspenderam essas atividades abertas. Seguem com algumas outras atividades, que eu estou tentando ali ver o que vai ter de programação delas, porque elas não querem deixar todas as atividades de lado, né? Porque elas têm uma programação para o ano, quando elas começam, elas têm todo um cronograma de trabalho para o ano inteiro. Porque além daqui da Pastoral da Saúde, elas atendem em outra região também. Então, eu vou ver como eu consigo me encaixar aí nessa programação dela, mesmo que não sejam essas atividades abertas. Gurias, eu falei demais agora, né? Me desculpa, Gabi. Não, ótimo. Eu tô cuidando aqui o tempo, tá? Tô adorando ouvir vocês, tá super dentro do nosso teto aqui. E não sei, tu terminou, Renata? Tá. Então tá, gurias, eu gostei muito, assim, de ouvir vocês, a gente fazer essa troca, assim, foi muito legal mesmo, assim, a gente conversa, né, nos bastidores, mas é incrível como a gente pode aprender sempre, né, com uma nova conversa, com um novo encontro, mesmo com as mesmas pessoas, tratando sobre um tema que a gente já conversou, e, nossa, eu acho que deu muito pano, assim, muita coisa para refletir, de perceber como realmente o envelhecimento, ele é plural, né? Eu acho que a principal coisa que eu tiro nesse momento, claro que eu estou absorvendo muita coisa, estou pensando, mas que ele é realmente plural, né? E que ele vai se dar de diferentes formas, assim, e pensar nessas teorias que eu não conhecia também, né, do envelhecimento. E para mim foi ótimo. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo também vai ser. E, enfim, eu agradeço, então, a participação de vocês. Eu agradeço, então, também os nossos parceiros do evento,
né, o Núcleo de Estudos em Arquitetura e Urbanismo, o Laboratório de Estudos Urbanos e Regionais, o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígenas, a Biblioteca Pública Pelotense, a Gaia Arqueologia, o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o Campus Avançado Jaguarão, e o LabCom, que é o Laboratório de Estudos Comportamentais da UFPEL, e a revista Arte, que é uma revista discente de arqueologia da FURG, e o grupo de estudos etnográficos urbanos, que tornaram-se, então, esse evento possível, né? As pessoas ouvintes, a comissão técnica e a comissão organizadora. Agora, por fim, eu vou reiterar um aviso para quem se inscreveu como ouvinte, que a presença nessa transmissão, nessa mesa, ela vai ser confirmada pelo preenchimento e o envio de um formulário, de uma ficha de presença que vai estar disponível no site do evento. Gurias, muito obrigada, adorei a nossa mesa. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Obrigada pelo espaço de troca, nossa, muito legal. E parabéns pela condução da mesa também. Lu, muito bom dividir o espaço contigo. Igualmente, gurias, foi uma satisfação aqui, foi bem produtivo.